Em 1979, a Nippon Seon, petroquímica japonesa, iniciou a implantação do TPM, o mantenimento produtivo total, com o objetivo de aumentar a eficiência global de seus equipos. Apesar de tratar o 5S como uma das atividades do mantenimento autônomo, a empresa concluiu que, sem um nível avançado das práticas do 5S, o TPM tinha muitas dificuldades de avançar em los equipos pilotos e em la disseminação para outros equipos. Depois de enfatizar o 5S como base para o TPM, todos os pilares do TPM tiveram muito mais facilidade de serem executados e a empresa passou a ter resultados rápidos e sólidos a ponto de conseguir ganhar o prêmio TPM concedido por el JIPM, o Instituto Japonês para Mantenimento de Planta. Apesar do movimento 5S em Ocidente iniciado na década de 80, foi a partir de 1990 que ganhou maior adesão, impulsionado pela filosofia da qualidade total e pelo sistema de gestão como Lean Manufacturing, WBCM e o próprio TPM. 5S é um conjunto de 5 atividades que visam perfeccionar o comportamento das pessoas, resultando em um câmbio de hábitos e atitudes e melhorando as condições de trabalho, principalmente nos aspectos de segurança e produtividade. A primeira S é SERI, que é sentido de utilização. Define que, además de la racionalização de recursos, que é um dos objetivos do pilar de melhoras específicas, enfocadas ou individuais, há a necessidade de se manter em boas condições todas as instalações, recursos e equipos. A restauração das condições básicas de los equipos é uma das atividades iniciais do mantenimento autônomo e também do mantenimento planificado. A segunda S é SEITON, que é sentido de ordem. Recomenda que todos os recursos tenham seu lugar de almacenar definidos e identificados. Isso inclui equipos e seus diversos pontos, exemplos, dos tags, a sinalização de sentidos de fluxo e de rotação, a sinalização de mínimos e máximos, a sinalização de pontos de inspeção, a sinalização de riscos, etc. Ou seja, todo o controle visual necessário para facilitar as atividades do operador e do mantenedor e para evitar riscos. A terceira RCCISO é sentido de limpeza. É a atividade do 5S mais relacionada ao pilar de mantenimento autônomo, já que a limpeza hecha com postura de inspeção traz como resultado a identificação e eliminação de las fontes de suciedade e a detecção de desgastes em sua fase temprana. Com isso, o operador se torna um importante aliado do mantenimento para o aumento da disponibilidade operacional da equipe. A quarta S, Seiketsu, é sentido de estandarização de higiene e saúde. Isto motiva ao operador manter sua área de trabalho livre de contaminações e sua roupa sempre limpa, bem como criar estándares para mantenimento das 3 primeiras S. Para tanto, fugas e derrames provocados por problemas de conservação e o que genera desgaste acelerado de parte dos equipos são atacados nesta S. E a quinta S, Shitsuke, é sentido de autodisciplina. Isso contribui para vários aspectos do TPM, por exemplo, confiabilidade dos registros feitos por el operador, garantia de que os checklists são utilizados de maneira adequada, mantenimento da limpeza do equipo independente de seguimento ou de auditorias, o cumprimento das normas e dos procedimentos de trabalho, o melhor relacionamento entre operadores e mantenedores e a postura proativa dos operadores para sugerir melhoras. Em diagnósticos realizados para a implantação do TPM que eu hago nas empresas, normalmente são levantadas e analisadas algumas situações atuais da empresa, como por exemplo, o sistema de produção atual, as condições de conservação de los ativos e a gestão da função mantenimento. Estas 3 atividades eu hago em meu diagnóstico. São situações que muitas vezes necessitam uma profundização para entender os pontos fortes
y las oportunidades de mejoras. Pero es fácil evidenciar, a partir del nivel visible de 5S de las áreas de producción, de mantenimiento y de las áreas de apoyo vinculadas directamente al proceso productivo, el nivel de facilidad o de dificultad para a implantação del TPM, tanto en los aspectos físicos como en los aspectos culturales. Com a experiência acumulada em las tentativas de implantação da TPM, minhas recomendações é que, principalmente em las áreas involucradas física, que são produção, e funcionalmente, que é mantenimento, o 5S seja tratado como uma base para os outros pilares. Por exemplo, o pilar mantenimento autônomo já trata a prática do 5S em el equipo a partir da primeira etapa, pero a prática do 5S em las áreas periféricas do equipo, como armário, instrumentos, áreas de matéria-prima, áreas de produtos e processo, áreas de produto acabado da linha, e em todas as áreas operacionais, facilita a disseminação do TPM. Em el área de mantenimento, o 5S facilita a ordem e a limpeza de los talleres e de los lugares de trabalho, a conservação de dispositivos e ferramentas, a confiabilidade das informações e o cumprimento das normas, principalmente normas de segurança, dos procedimentos operacionais e dos prazos. Em el almacén, a fácil ubicação e a preservação de repostos é dos principais resultados do 5S. Alguns questionamentos são feitos com respeito à adaptação das atividades 5S com as de mantenimento autônomo, principalmente em aquelas empresas que já há implantado o 5S. Normalmente, as atividades 5S são conduzidas por toda a empresa com o objetivo de melhorar o nível condutual das pessoas. Apesar de essas atividades resultar em melhoras para os equipos, não hace parte do 5S aumentar o nível de qualificação profissional do operador, pero sim aumentar seu nível de consciência. Com o 5S, o operador não é capacitado para detectar problemas de funcionamento do equipo, pero sim para mantê-lo limpo e cuidar melhor de ele usando o bom sentido. Mesmo em lugares onde o 5S está em uma etapa avançada, é normal encontrar-se diversas anormalidades em los equipos durante a limpeza, justamente porque a amplitude de ações e responsabilidade do operador para com o mantenimento autônomo é maior que para com o 5S. É bem verdade que o 5S promove uma base física em los equipos, ferramentas, instrumentos e seus alrededores, e condutual que facilita bastante a introdução e eficácia do mantenimento autônomo. Eu sempre afirmo que o mantenimento autônomo é o 5S do equipo añadido de la habilidade que o operador passa a ter para prevenir, medir e descobrir deterioração em sua etapa inicial do equipo. Normalmente, as empresas de consultoria não tratam o 5S com a importância que deveria antes e durante a implantação do TPM. Um de meus clientes de consultoria, del ramo petroquímico, decidiu lançar o piloto do mantenimento autônomo em uma área com um baixo nível de 5S. O que passou é que a equipe inicialmente parecia um oásis, ou seja, foram resgatadas as condições básicas, eliminadas as fontes de suciedade, implantados alguns controles visuais. Pero, os outros equipos em seu alrededor mantiveram seus níveis de desgastes. A periferia do equipo não estava contemplada por el piloto, estava sucia, desorganizada e com problemas de conservação em suas instalações. Ademais, os operadores responsáveis por los pilotos eram os mesmos operadores responsáveis por el área de operação como el todo. Por lo tanto, o comportamento inicial de ellos em el equipo piloto era diferenciado de seu próprio comportamento em el restante del área. As consequências foram, primeiro, gradualmente os operadores deixaram de aplicar o checklist com rigor e etiquetar as novas anomalias. Segundo, a estatística de etiquetas quedou desatualizada. Terceiro, as auditorias de certificação a partir da etapa 4
foram verificados que bajaram los niveles das etapas anteriores. A conclusão é que, mientras um comportamento não se transforme em um hábito, as melhoras implementadas não são autossustentáveis. Como falei no início, eu sempre hago um diagnóstico do nível de 5S da empresa que me invita para implantar ou revitalizar o TPM. Se ele não está em el mínimo bueno entre 60% a 80% de los nossos critérios, eu recomendo não implantar ou suspender temporariamente novas ações do TPM, como, por exemplo, a replicação para outros equipos, además de los pilotos. Para mais informações sobre o TPM, entre em nosso site. En ele, você encontra o maior portal e o mais completo produto digital sobre o tema. Saludos!